Por dentro do esporte. Por dentro do esporte. E aí, tudo certo? A gente reclama, mas como é difícil ficar uma semana sem Brasileirão por conta da data FIFA, João Roberto. Exatamente, Genison. A gente fala do Cuiabá durante toda a semana e aí quando fica um tempinho sem o Cuiabá entrar em campo, sentimos falta, mas estamos aqui novamente. É isso, vamos para mais um episódio do Por Dentro do Esporte, o nosso PDE. No 11º episódio, vamos fazer uma comparação das primeiras 10 rodadas do Cuiabá nos Brasileirões que disputou até aqui, falando de 2021, 2022 e da atual campanha. Por fim, vamos deixar nossa agenda PDE com o próximo compromisso do Cuiabá e com a data do nosso próximo episódio. Agora a gente vai falar das temporadas de 2021 até a temporada atual, falando dos 10 primeiros jogos. De antemão, é válido destacar que por conta do calendário apertado, algumas rodadas foram alteradas, mas consideramos a tabela da primeira rodada até a 10ª rodada das edições do Campeonato Brasileiro da Série A de 21, 22 e atual temporada 23. Vamos começar por 2021. Em 2021, nas primeiras 10 rodadas, o Cuiabá jogou 5 jogos em casa e 5 jogos fora de casa. O Dourado conseguiu apenas uma vitória, pela terceira rodada contra o Atlético Goianiense por 2-1. A vitória aconteceu na Arena Pantanal. Em contrapartida, foram 4 derrotas para Fluminense, Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro. Das derrotas, 3 aconteceram na Arena Pantanal, além de 5 empates contra a Juventude, que foi o jogo de estreia do Dourado na competição. Também empatou com o América Mineiro, São Paulo, Sport e Red Bull Bragantino. Nos 10 jogos, o time fez 7 gols e tomou 11 gols, tendo um saldo de -4. Não menos importante, o comando técnico sofreu alteração durante esse período. O Cuiabá começou a temporada com Alberto Valentim, que foi demitido depois da estreia contra o Juventude. Luiz Fernando Iubel ficou como técnico interino até a chegada de Jorginho, que dirigiu a equipe à beira do campo na 10ª rodada diante do Red Bull Bragantino. João Roberto, esse começo de 2021, o que você tem a dizer? Vale lembrar que era a estreia do Cuiabá, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, e você bem mencionou muito bem que foram algumas partidas que o Cuiabá teve jogos adiados, uma partida contra o Grêmio pela 5ª rodada, devido à Arena Pantanal não estar apta a ser utilizada, se até especulou que poderia ser um jogo no Dutrinha, mas não aconteceu, e graças a Deus. E a partida com o Atlético Goianiense foi que eles iam se enfrentar também pela Copa do Brasil na terceira fase, então ficou um espaço curto entre os jogos e ainda Sul-Americana, que ambas equipes estavam até aquele momento. Mas qual a situação, né? O Cuiabá começou com o Alberto Valentim na primeira rodada, após o empate em casa na Arena Pantanal, foi demitido, veio o Iubel, e aí o Iubel ficou como um tampa-buraco, e resultado é que o Iubel não conseguiu nenhuma vitória pelo Cuiabá. Teve jogos, se a gente for lembrar, teve um empate contra o Sport 0-0, o Cuiabá martelou diante do Sport na Ilha do Retiro, mas não conseguiu sair com a vitória. Teve outros jogos que o Cuiabá escapou de perder, conseguiu empate, mas o interessante é que a gente for mostrar os números de 2021, o Cuiabá perdeu para o Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio e Flamengo. Com exceção do Flamengo, são as 3 derrotas que o Cuiabá também tem na atual edição de 2023. Atlético, Fluminense e Grêmio, com exceção que perdeu pro Palmeiras, dessa vez perdeu pro Flamengo. Então, a gente vê algumas das equipes aí. Mas é curioso que o Cuiabá, em 10 rodadas, teve 3 treinadores, né? Então, mostrava que o Cuiabá tava bem amador na Série A do Campeonato Brasileiro, algumas contratações, se a gente for pegar o elenco nível Série B. Então, aquilo, né? A primeira vez a gente tá aprendendo o Cuiabá, pelo que estamos vendo em 2023, parece ter aprendido um pouco o que aconteceu naquelas 10 primeiras rodadas em 2021. Vale destacar que apesar de ser a primeira temporada e o elenco realmente era bastante deficitário, já tínhamos o Walter, que foi uma grande contratação e deu uma segurança muito grande à equipe. Você falou do Luiz Fernando Iubel. O Iubel, nos seus jogos à frente do Cuiabá, eu criticava muito, porque era muita teoria e pouca prática. Nós não vimos um Cuiabá ativo, vimos um Cuiabá muito ruim dentro de campo. E vale destacar também que nesse começo de Brasileirão tivemos Jonathan Cafu, que hoje está no elenco do Cuiabá, marcando o gol, o primeiro gol da história do Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Mais uns dados, né? Nós tivemos 30 pontos disputados, 8 conquistados pelo Cuiabá apenas, um aproveitamento de 26,6%. Em casa, e é um ponto que a gente chama muita atenção, o Cuiabá disputou 15 pontos e venceu apenas 4 pontos desses 15. Os outros 4 pontos que conquistou foram conquistados fora de casa. Então, desde 2021, o time é um mandante que não tem sucesso. Isso mesmo, né? O Cuiabá, a gente for pegar o Iubel, falou bastante, o Iubel mesclava ali sempre jogava com aquela linha de 5 no meio de campo. Às vezes era um 4-2-3-1 ou um 4-5-1, literalmente uma linha de 5. E aí ele não teve sucesso, as contratações que o Cuiabá fez também não tinha sucesso, porém o ataque era números bons, né? Porque o Cuiabá nas 10 primeiras rodadas, com exceção aos jogos contra o Atlético Goianiense e o Grêmio, que foram adiados e foram colocados mais pra frente, eram 10 gols feitos e 4 pelo Elton e 3 pelo Gênison. Então os centroavantes do Cuiabá costumavam ser efetivos nas poucas chances que o Cuiabá tinha, que lembrar, o time também
não tinha aquele opção, o PP era considerado o 10 da equipe, o armador principal, e aí você tinha o Camilo e o Auremir que viviam altos e baixos, o Rafael Gava que era um dos pilares, a gente falava da equipe, e o sistema defensivo que a gente via, né, Marlão, Paulo, Wendel e João Lucas. O Alan Imperial chegou só depois, né, na metade da janela, então era um Cuiabá que você via muito limitado, e mesmo assim um ataque com centroavantes, a gente pode dizer o Elton bem veterano, o Gênison que sempre retornava de empréstimo, eram efetivos, mas o time em si, principalmente o sistema defensivo, não conseguia fazer boas atuações que o Cuiabá conseguisse grandes números de vitórias. O João Roberto falou de alguns jogadores aí, uma trinca que foi muito importante para 2021 e ao final da temporada se entendeu muito bem dentro de campo, o lateral esquerdo Wendel, que está retornando à condição de jogo na atual equipe do Cuiabá, o PP e o Cleison, né? Essa trinca funcionava muito bem pelo lado esquerdo, é um dos destaques ali do ponto do Cuiabá 2021, e também o João Lucas cresceu durante aquela temporada, tanto é que ele foi ser adquirido pelo Cuiabá e o Jorginho falava, o João Lucas pode ser um nome cogitado na seleção brasileira, depois um 2022 para esquecer, mas depois a gente fala. Exatamente, né? O Jorginho conseguiu tirar leite de pedra com aquela equipe, foi impressionante, conseguiu até hoje o Cuiabá, foi o único jogo em Série A que o Cuiabá fez 3 gols, que foi na primeira vitória contra a Chapecoense fora de casa, aquele 3-2, e Cuiabá até fez uma boa sequência com aquela vitória, conseguiu triunfos contra o Atlético Goianiense, conseguiu ali boas partidas contra equipes grandes, até venceu o Palmeiras fora de casa no Allianz Parque, mas a gente via que era uma equipe muito limitada e se esperava que em 2022 fosse diferente. Falando de 2022 agora, 30 pontos disputados, 11 conquistados, o aproveitamento melhorou, 36,6% de aproveitamento em casa, como eu destaquei em 2021, 15 pontos disputados, 5 pontos conquistados, um ponto a mais que 2021. Em 2022, assim como na edição de 2021, o time fez 5 jogos como mandante e 5 jogos como visitante. Na sequência dos primeiros 10 jogos, o time conseguiu 3 vitórias contra Fortaleza, Juventude e Corinthians. O time somou também 5 derrotas para Fluminense, Santos, São Paulo, Atlético Paranaense e América Mineiro, e outros 2 empates contra Atlético Goianiense e o Internacional. Foram 8 gols feitos e 12 gols tomados, um saldo negativo, mais uma vez, de 4 gols. Como em 2021, não foi apenas um técnico que comandou o time nas 10 rodadas. Pintado, Iubel e Antônio Oliveira estiveram no comando da equipe, João Roberto. Isso mesmo, né? Um Cuiabá que teve mais resultados que em 2021, porém a atuação, você não viu que o Cuiabá fazia boas atuações. A gente fala muito de 2023, se o Cuiabá pegar esse primeiro tempo que fez, esse segundo tempo fez, essa atuação, ou deixou escapar, mas não, com o Pintado, com o Pintado que durou 5 rodadas, o Cuiabá tinha alguns resultados, pegou um Fortaleza na estreia, o Fortaleza estava preocupado com Copa Libertadores, então foi com o time completamente reserva, e foi um jogo bem ruim para uma estreia de Campeonato Brasileiro, venceu o Juventude, que a gente viu, o Juventude foi rebaixado, era um confronto que o Cuiabá não podia perder, que era direto, teve uma vitória, a gente fala daquelas vitórias que o Cuiabá consegue contra equipes grandes, né, Palmeiras 21, aí foi o Corinthians na Arena Pantanal, mas era uma equipe, né, que tomava muito gols, né, teve uma goleada pro Santos de 4-1, que culminou com a saída do técnico Pintado, que já havia sido eliminado na Copa do Brasil, e tinha feito uma péssima Copa Sul-Americana, por mais que passava uma equipe, e tinha no grupo o Racing, nem passou o Racing, foi o Melgar, mas dava pelo menos pra disputar, foi com a equipe reserva praticamente em quase todos os jogos da Copa Sul-Americana. Curioso, né, Gênesis? O Cuiabá, no comando do Pintado, conseguiu resultados, mas a atuação não era boa. Para ter um detalhe, o Cuiabá fez 8 gols, mas cada jogador fez um dos 8 gols, né? Não tivemos um artilheiro como em 2021, que o Elton 4, o Gênison 1, e cada um dos jogadores fez um gol. Tivemos gol do André Felipe, né, que foi uma contratação contestada, do Elton, do Gênison, do Valdívia, então vários jogadores ali contribuíram, mas ainda assim via que a equipe pecava ofensivamente. O elenco até deu uma melhorada leve, a gente pode dizer, de 2021 para 2022. Chegou algumas peças boas como o Alisson, né, chegou o Daverson, que veio chegar logo depois, mas até aquele momento tinha uma esperança que o Rodriguinho tinha feito bom estadual e aí acabou caindo de nível no Campeonato Brasileiro. O Valdívia tinha chegado, tinha feito até algumas atuações, muita gente até pedia ele como titular, mas era um Cuiabá que melhorou não significativamente, mas bem pouco ali de 2021 para 2022, mas ainda assim bateu naqueles mesmos erros de preparação para a temporada. E foi uma temporada bem especial, porque o Reinaldo, nosso narrador aqui da Conte, é amigo pessoal do Pintado, nós tivemos embates ao vivo, porque eu sou um crítico do Pintado e o Reinaldo defendia. Só que o time do Pintado era indefensável, um time muito fraco de ideia, fraco de comando. 4-1 pro Santos poderia ter sido mais, o Santos humilhou o Cuiabá. E pra gente ter uma noção, né, o time abre a mão da Sul-Americana e passa o Melgar, que chegou à fase final da Copa Sul-Americana. Então era possível que o Cuiabá chegasse à fase final. Foi um campeonato muito ruim. O João Lucas foi adquirido pelo Cuiabá, caiu muito tecnicamente e foi muito preocupante. O
Rodriguinho, que o João destacou, chegou como um grande nome, bicampeão nacional pelo Corinthians, reinou no estadual. Só que quando precisou dele no Campeonato Brasileiro, ele foi muito mal e aí a equipe não se encontrou. Olhava pro banco, não tinha quem colocar e foi muito complicado e novamente essa troca de comando. Parece que é tradição do Cuiabá trocar treinadores no início do campeonato, João. Isso aí o Cuiabá é craque fazendo isso, né? Nós falamos até que treinadores do Cuiabá de 2021 a 2023, até a edição atual, não duram 5 rodadas no Campeonato Brasileiro. Foi assim com o Vieira agora nesse ano de 2023, foi com o Pintado em 2022 e o Alberto Valentim nesse falar na primeira rodada. E por mais que a gente falou que a gente mencionou que a equipe cresceu no elenco, incorporou um pouquinho, mas só um pouquinho, bem levemente, mesmo assim a gente via que não tinha peça suficiente. O Cuiabá ainda contratou 3 jogadores estrangeiros, né? O Christian Rivas, que era um volante, o zagueiro Juan Orreda do futebol paraguaio e o Kelvin Osório. Nenhum dos 3 vingou. O Christian Rivas é até um estadual ali malemar, mas a gente sabe o nível do estadual não mudou 2021, 22, 23. O Cuiabá segue como protagonista, tanto é que novamente fez o tricampeonato consecutivo nesses 3 anos, conquistou 21, 22, 23. E a gente via que o Cuiabá, um detalhe nesse 2022, ele tinha algo que ele não sabia lidar ainda, que era vários jogos por várias competições. O Cuiabá não teve isso ainda durante toda a sua história. 2022 era algo novo, então você tinha Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Parece que deu uma pane na organização do Cuiabá, porque eles não sabiam o que fazer. Vamos priorizar isso, vamos priorizar a Copa do Brasil, vamos priorizar a Sul-Americana, temos que já guardar energia pro brasileiro. E aí acabou que foi mal nas 3 no começo, apesar de conseguir 3 vitórias, mas a atuação era muito ruim. Eu acho que passou muito pela escolha do treinador para essa sequência de jogos. Nós falamos no ano passado que o Pintado não tinha, em nenhum trabalho que ele tinha feito, conseguiu 50% de aproveitamento. Então era bizarra a contratação que a diretoria do Cuiabá fez para aquele ano de 2022. E acabou pagando caro, com a eliminação pro Atlético Goianiense, uma campanha vexatória na Copa Sul-Americana e aquela goleada contra o Santos, que ainda é a maior goleada que o Cuiabá sofreu no Campeonato Brasileiro. Para fechar 2022 e entrar em 2023, um ponto que a Rádio Conte é muito crítica, né? Essa questão administrativa do Cuiabá. Qual treinador vai dirigir a equipe? Erramos em 2021, erramos em 2022 e também erramos em 2023, porque também tivemos troca de treinadores. Entrando agora neste ano de 2023, neste ano o aproveitamento melhorou mais ainda, 40% de aproveitamento, 30 pontos disputados, 12 conquistados. Em casa foram 4 partidas, em 12 pontos disputados, apenas 2 pontos conquistados, um aproveitamento pífio em casa. Novamente aquela questão, né? Em casa o Cuiabá não é um bom mandante, só que como visitante conseguiu emplacar 3 vitórias fora de casa, 10 pontos somados é o que dá tranquilidade nesta edição de competição. E em 2023 o Dourado está disputando pela 3ª vez a elite do futebol nacional. Como eu já destaquei, 4 jogos como mandante, 6 jogos como visitante até o momento. O Dourado, que tem as 3 vitórias que eu falei como visitante, contra o América Mineiro, Cruzeiro e Goiás. 2 times ali mineiros, inclusive contra o Cruzeiro foi bastante surpreendente a vitória. No percurso o time perdeu 4 jogos, sendo 2 em casa e 2 fora de casa. Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro e Fluminense venceram o Dourado. E o time acabou empatando com o Red Bull Bragantino, Coritiba e o Corinthians pela 10ª rodada, o último jogo que a Rádio Conte transmitiu. Além dos 9 gols marcados e 14 gols tomados, que deixa o time com saldo negativo de 5 gols, novamente saldo negativo em 2021, 2022 e 2023. Vale muito destaque, o time está a 4 jogos invictos na atual edição, com 8 pontos somados em 12 disputados. É um ponto a se ressaltar e muito devido ao Antônio Oliveira, que já se tornou o treinador com mais jogos à frente do Cuiabá na história do Brasileirão. Mantendo a tradição, como nós falamos aqui já nesse podcast, e que não é um ponto bom. O time começou a competição com o Ivo Vieira, depois o Ilbo assumiu novamente, até a chegada do português Antônio Oliveira, que organizou novamente a casa, João Roberto. Exatamente, né? O Cuiabá como mandante realmente é o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro, são 17% de aproveitamento. É incrível, né? Muito ruim o aproveitamento como mandante. Se não me engano, tem uma média de 0,75 de gols marcados nos 4 jogos que fez como mandante e de sofrido 2 gols por partida. Então, ele combina muito com a goleada que o Atlético Mineiro aplicou no Cuiabá na Arena Pantanal. Então, o Cuiabá como mandante precisa melhorar e não é de hoje, né? São de 3 temporadas atrás, então é muito ruim essa participação. Só que como visitante é o 3º melhor visitante, né? Só perde pro Atlético Mineiro e pro Palmeiras, né? Que são 2 equipes com elencos melhores que o Cuiabá. Isso chama atenção, né? Nós esperávamos que esse desempenho fosse em casa, para que o Cuiabá tem que fazer pontos em casa e fora surpreender. Ao contrário, tem feito fora de casa e precisa surpreender em casa, né? Por incrível que pareça. E o próximo jogo
difícil, porque você vai pegar um dos melhores mandantes, né? O Botafogo é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Então o Cuiabá vai ter um confronto com o melhor mandante, mas que como visitante, o Botafogo não é um visitante muito bom. O Botafogo não tá entre os 5, apesar de ser líder, então deve o respeito à equipe treinada pelo Luiz Castro, mas o Cuiabá precisa começar a fazer independente do adversário que vai enfrentar. Já provou que é forte fora de casa, venceu um Cruzeiro muito bom, Goiás que tinha ganhado o Botafogo e Corinthians no Serrinha, empatou com o Corinthians, a gente sabe que é difícil empatar com o Corinthians na Neoquímica Arena, independente da fase, então o Cuiabá precisa levar essas atuações pra casa, mas um começo que com o Ivo Vieira, novamente, né, iludimos novamente o torcedor, com o título do Mato Grossense, que o Ivo poderia fazer um ótimo trabalho, que aí agora sim acertou no técnico estrangeiro, não fez bom trabalho, o Antônio Oliveira chegou, diferente daquele Antônio Oliveira que encerrou a sua passagem, teve que pegar uma equipe ali e tentar salvar a equipe do rebaixamento, salvou, mas parece que ele conhece um pouco melhor o elenco, trabalhou com boas partes das peças que permaneceram para o ano de 2023, então tem tudo pro trabalho ter êxito, claro, não aquele sucesso de conseguir uma vaga para Libertadores, mas quem sabe não só escapar, mas uma vaguinha ali da Sul-Americana. E nessa temporada o time começou aí com 15 contratações, algumas bastante questionáveis, mas vale ressaltar o papel do Daverson no comando do ataque, chegou a 3 gols, é o artilheiro da equipe na competição, 8 na temporada, já passou o Pita ali como artilheiro da temporada e é uma figura muito importante para a manutenção do Cuiabá na elite. Falamos do Walter, o Daverson ali também, junto com o Walter, se consagram como os dois principais nomes da história do Dourado na competição, como também o Antônio Oliveira, o próprio Jorginho, que foi muito importante no primeiro ano. João, dentro de campo a equipe tem evoluído, o Antônio Oliveira prezou primeiro por arrumar a casinha ali na defesa, conseguiu arrumar, tivemos agora esses 12 dias de descanso para enfrentar amanhã o Botafogo. Você espera algo novo do Antônio Oliveira pensando nesse jogo dentro de casa contra o líder da competição? Acredito que vai ser diferente, principalmente porque não terá o Daverson, né, suspenso por acúmulo de cartão, e nem o Antônio Oliveira, que vai finalizar o seu curso lá na UEFA, tá em Portugal, então não vai comandar a equipe no jogo contra o Botafogo. É uma perca, o Cuiabá vai ser uma perca muito grande, porque no momento que a equipe tá em ascensão, você não contar com o treinador, não é por suspensão, é porque foi concluir o curso, e é claro, pra ele é muito bom, porque vai aperfeiçoar sua maneira de trabalhar, mas pro Cuiabá eu acho que não era o momento. Agora que a equipe tá numa sequência boa, precisava dele ali, ainda mais não tendo um centroavante de referência que é o Daverson. Então é confiar no Pita, acho que Botafogo é líder ainda, mas tá ameaçado pela equipe do Palmeiras, então eu creio que vai pra cima do Cuiabá, o Luiz Castro não vai jogar de forma atrás, tem jogadores pra isso, tem um bom centroavante, o Cuiabá precisa prestar atenção, porque estamos falando do artilheiro do campeonato que vai enfrentar o Tiquinho Soares, e é um cara com passagem na Europa, já jogou no Porto de Portugal, então uma equipe que já disputou Liga dos Campeões, fez gols em Liga dos Campeões, então o Tiquinho conhece muito bem a grande área. O Cuiabá precisa prestar atenção nisso, jogar com cautela, e uma coisa que tenho certeza que o Bernardo Franco, o Diego Favarini deve ter trabalhado, né, o Bruno Lazzaroni, o Cuiabá prestar mais atenção quando sai na frente do placar, saber segurar o resultado e saber aproveitar quando tá na frente. Vai a 1-0 no placar, o Botafogo vai se lançar, vai querer de qualquer jeito o empate, porque na visão do Botafogo, perder pontos pro Cuiabá, independente fora ou dentro de casa, é ruim na briga pelo título, que eles já se candidataram a uma briga pelo título, então o Cuiabá tem que utilizar isso a seu favor, jogar com cautela, com paciência, se conseguir abrir o placar, segurar, mas aproveitar a chance pra fazer 2-0, porque ressaltar, o Botafogo não é o melhor visitante, tem 4 jogos fora, 2 vitórias e 2 derrotas, então perdeu pro Goiás, que a gente ganhou, então são pontos que o Cuiabá precisa aproveitar, sem o seu treinador, sem o seu centroavante, mas confiar no elenco que tem, e eu tô com boas expectativas pra esse jogo na Arena Pantanal. Como o João falou, cuidar com o Tiquinho Soares, e que bom pro Cuiabá ter a volta do Alain Periur, nossa defesa titular, Marlon e Alain Periur, espero que consigam parar o ataque botafoguense e que o Cuiabá consiga vencer a primeira partida dentro de casa nesta edição de Brasileirão. Com o calendário maluco do futebol brasileiro, faz necessária a nossa agenda PD para a organização. Cuiabá joga amanhã contra o Botafogo na Arena Pantanal. O nosso pré-jogo começa às 18h45 e a bola rola às 19 horas, 7 horas da noite, para quem preferir. Esse confronto é válido pela 11ª rodada. Antes de lançarmos o outro episódio, tem mais uma rodada, a 12ª. Na segunda-feira, dia 26 de junho, o Cuiabá viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco. Nosso pré-jogo começa às 7h45 e a bola rola às 20 horas, 8 da noite. E na próxima quarta-feira, dia 28 de junho, como de costume, sai mais um episódio do PDE. João, terminando mais um episódio do PDE, e amanhã estamos de volta com o Brasileirão na Conte. É isso aí, gente. Só amanhã o pessoal já convidar pra ficar ligado na Rádio Conte, Cuiabá e Botafogo, e é sempre um prazer estar aqui com os nossos ouvintes no PDE. Lembrando, tudo sobre o futebol na Conte você acompanha nas redes sociais da Rádio Conte, é @Rádio Conte. O PDE é um oferecimento Grupo Focus, 30 anos, levando as melhores marcas até você.
Por Dentro do Esporte, um podcast da Rádio Conte.